Sejam bem-vindos à nossa catequese de adultos, né? Hoje nós vamos falar sobre Jesus Cristo, é o centro da nossa fé. E Jesus Cristo nos ensina o que é o amor e morte e ressurreição de Jesus. Bom, a finalidade do Evangelho é apontar Jesus, mostrar Jesus, fazer com que tudo esteja voltado para Jesus. O Evangelho nos mostra a salvação, a vida eterna, a cura das nossas enfermidades, a nossa libertação das garras do diabo através de Jesus Cristo. Mas que venhamos a desfrutar de tudo isso, citado acima, temos que ter Jesus Cristo como centro de nossas vidas. Então, a gente tem que ter Jesus como centro da nossa vida, né? É a principal coisa, que Jesus, mesmo que a gente não perceba, Ele está sempre do nosso lado, sempre presente em nós. Na pregação, Jesus tem que ser o centro da pregação. Na igreja, na pregação de qualquer texto bíblico, tem que ter como objetivo levar o ouvinte a Cristo. Centro da fé. A nossa fé tem que estar depositada em Jesus Cristo, pois não existe nome ou coisa, pessoa que pode nos dar salvação, vida eterna, cura e libertação. Está em Romanos 5, versículo 1 a 11. Para que Jesus seja o centro da nossa fé, é fundamental crer na palavra do próprio Jesus Cristo. Quando a nossa fé não está de acordo com as mensagens de Jesus Cristo, Ele não é o centro da nossa fé. Com certeza, estamos vivendo em enganos e não estamos agradando a Deus. Com certeza estamos vivendo, em enganos e não estamos agradando a Deus. Quando não estamos, com Jesus como centro da nossa fé, a gente desagrada ao nosso Pai. Alguém pode dizer isto, não é ser muito radical. A Bíblia nos garante prosperidade, riquezas, bênçãos materiais, é verdade. Mas a finalidade do Evangelho, a mensagem do Senhor Jesus Cristo, é nos preparar para outra vida, uma vida eterna com Ele na glória. Jesus tem que ser o maior objetivo para irmos aos cultos. E temos que ir aos cultos para adorar Jesus, para vê-lo, para senti-lo, para Jesus falar através do Espírito Santo em seus pregadores. Jesus tem que ser o centro do nosso culto. Então a gente vai à igreja, para adorar Jesus, para vê-lo, para sentir, para amá-lo, Jesus quer que venhamos a deixar que Ele domine as nossas vontades, o nosso desejo. Jesus quer ser o centro da nossa vontade. E para Jesus ser o centro da nossa vontade, Ele tem que viver em nós. Jesus quer ser o centro da nossa vontade. Para entendermos Jesus como centro da nossa vontade, da nossa fé, é só andarmos em obediência ao Evangelho do Senhor Jesus. Muitos dizem ser cristãos, mas na hora entre escolher entre sua vontade, que é o próprio ego, e a vontade do Senhor Jesus, ele faz a vontade dele e não a do Senhor Jesus. Mas Jesus deixou para nós exemplos de como devemos agir em relação à nossa vontade e à vontade dele. A nossa vida, alma, corpo e espírito, tem que ter como centro a Jesus. A nossa vida, a nossa alma, corpo e espírito tem que ter como centro Jesus Cristo. Ele tem que ser a razão do nosso viver. Temos que viver somente para Jesus. Faça essa pergunta para você mesma. Quem é o centro da sua vida? O centro da sua vida pode ser você mesmo, pode ser a sua igreja, seu pastor, seu trabalho, sua família, seu carro ou um bem qualquer.
Qual é o centro da sua vida? Agora nós vamos falar, Jesus Cristo nos ensina o que é o amor. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se faz alegre com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta no amor, né? Não só a palavra, como as ações de Jesus são um grande exemplo para todos os cristãos e não cristãos. Amar como Jesus amou é extremamente nobre. É amor sem olhar a quem, criar empatia e entender o outro com as necessidades físicas e afetivas. Como viver a palavra de Jesus Cristo? A caridade, né? É um meio de a gente viver o amor de Cristo. Ter amor ao próximo, ajudar, principalmente na nossa casa, dentro da nossa casa, né? Ter mais paciência com as pessoas e saber entender, né, tudo. A caridade é um dos melhores caminhos para transformar vidas e deixar o mundo melhor. Ela foi ensinada por Jesus Cristo a cada passo que ele dava, ajudando as memórias sem julgamentos ou ofensas. Ele simplesmente estendia a mão. Ele sempre buscava ajudar os que iam até ele, mesmo os que não iam. Foi o caso, por exemplo, de Maria Madalena, né? Que ela estava lá e eles estavam apedrejando ela, né? E ele não a julgou. Ele simplesmente, né? Disse que atire a primeira pedra quem nunca pecou, né? E estendeu a mão para Maria Madalena. Quem estava sendo apedrejada e Jesus interveio em sua defesa. Ele não permitiu que aquela injustiça acontecesse, porque ele amava todos de forma incondicional. Então Maria Madalena estava sendo apedrejada e Jesus interveio, não permitiu que aquela violência acontecesse com ela, né? Porque ele ama todos igualmente. O amor ao próximo foi uma das palavras e ações mais praticadas por Jesus, enquanto esteve entre os homens. Exercer o amor de Jesus no nosso dia a dia pode ser bem difícil, mas é preciso força e perseverança. No mundo de hoje está muito difícil, né? De exercer o amor de Jesus e ajudar o próximo, porque às vezes toca até a campainha da casa da gente, a gente fica com medo, né? De atender, porque a gente nunca sabe o que a pessoa, né, o que ela pode ser. Quantas pessoas, né, eu mesma já fui assaltada por pessoas que estavam extremamente bem arrumadas. Então, hoje a gente nem sabe mais a quem confiar. Quem é o próximo que devemos amar? Qualquer um que esteja à nossa volta merece ser amado por nós, mas devemos dar atenção especialmente às minorias, aquelas que em muitas situações são deixadas de lado por preconceitos de gênero, cor e condição social. Já parou para perguntar a uma criança no semáforo por que ela está ali? A gente nunca para, né? A gente nunca pergunta para a criança o que ela está fazendo ali, né? Mas a gente sabe. No fundo, a gente sabe o porquê de tudo isso. É apenas uma criança que, como qualquer outra, queria estar brincando com os colegas na escola e não pedindo dinheiro nas ruas para sobreviver. Como viver a palavra de Jesus Cristo? A melhor forma de viver os ensinamentos de Jesus é praticando a sua palavra. Falar que ama o próximo, sem fazer o que está ao seu alcance, para que o próximo tenha uma vida melhor. Pode ser vazio,
é transformando a realidade de outras pessoas. Pode ser voluntário em asilos, orfanatos, pode oferecer seus serviços profissionais, que podem ser úteis em diversos locais, né, como dentista, médico, fisioterapeuta, psicólogos, e até mesmo a gente, né, ser, como que fala, da escuta, né, uma pessoa profissional da escuta, né, que tem na igreja. Fazer leituras para idosos, para crianças. Agora nós vamos falar sobre a morte e ressurreição de Jesus. Jesus assume o sofrimento e a morte. Está em Lucas 31, 34. Lucas, capítulo 18, 31 ao 34. Jesus levou os 12 à parte e lhes disse: Eis que estamos subindo a Jerusalém, e vai se cumprir tudo o que os profetas escreveram a respeito do Filho do Homem. De fato, ele será entregue aos gentios, será zombado, insultado, coberto de cusparadas. Depois de açoitá-lo, eles o matarão, e no terceiro dia ressuscitará. Mas eles não entenderam nada. Essa palavra era obscura para eles e não compreendiam o que Jesus dizia. Então Jesus, né, levou os apóstolos e subiu com eles, né, até o monte, e lá falou para eles tudo que ia acontecer com ele. Mas os apóstolos 12 não entenderam o que ia acontecer com Jesus. Durante a sua vida, no meio de nós, Jesus deu-nos o maior testemunho de amor. Curou doentes, consolou aflitos, perdoou pecadores, acolheu crianças, denunciou injustiças, anunciou o reino e chamou a atenção dos egoístas para que mudassem de vida. Por causa disso, atraiu sobre si a ira dos poderosos daquela época. Foi preso, crucificado e morto. Deu a vida pela verdade e por todos nós. Mas ressuscitou, vencendo a morte, para que possamos com ele ressuscitar para a vida eterna. Então, né, o que levou Jesus a ser crucificado foi a inveja, né, dos poderosos, dos profetas. Eles ficaram com tanta inveja do povo estar seguindo Jesus e Jesus fazendo tanta coisa boa para o povo, que a inveja foi maior do que tudo. Então, eles crucificaram Jesus, mataram Jesus. E Jesus ressuscitou, né? Em Lucas 24, versículo 1 ao 12. No primeiro dia da semana, ainda de madrugada, as mulheres foram ao túmulo, levando os aromas que tinham preparado. Encontraram removida a pedra do túmulo. Entraram, mas não encontraram o corpo do Senhor Jesus. E ficaram sem saber o que fazer. Eis que apareceram diante delas 2 homens em roupas brilhantes. Cheias de medo, elas olhavam para o chão. Mas eles disseram a elas: Por que vocês procuram entre os mortos aquele que está vivo? E ele não está aqui. Ressuscitou. Lembre-se de como ele falou quando ainda estava na Galileia. É preciso que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então, elas se lembraram das palavras de Jesus. Voltando do túmulo, contaram tudo aos 11 e a todos os outros. Eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as outras mulheres que estavam com elas. Contaram tudo isso aos apóstolos. Mas eles acharam tudo um absurdo e não acreditaram nelas. Pedro, no entanto, levantou-se, correu ao túmulo e abaixou-se para olhar e viu apenas os lençóis.
voltou para casa admirado com o que tinha acontecido. Então, né, Jesus foi crucificado, né? Na sexta-feira santa, né, na quinta-feira santa, ele institui a Eucaristia, que é o corpo e o sangue, né? Temos o lava-pés, aí ele vai lá, institui a Eucaristia, a Santa Ceia. E aí ele já fala, né, com os apóstolos que na sexta-feira ele já sabe, né, que ele vai ser traído por Judas e que ele vai ser açoitado, né, e crucificado. E ele morre, né, às 3 horas da tarde, na sexta-feira da paixão, né. Ele entrega seu espírito a Deus Pai. E depois ele ressuscita no domingo. E as mulheres vão até o túmulo, né? Maria Madalena e as outras mulheres. E chegando lá, elas não encontram o corpo do... Né? Maria Madalena fala, onde está meu Senhor? Onde que foi? É onde ele aparece do lado de fora, né? Para ela e fala que vai avisar os outros que eu estou vivo, né? Um dos apóstolos que menos acredita é Tomé, né? Que ele está vivo. Os discípulos entenderam a morte de Jesus como um sacrifício de Jesus oferecido a Deus para expiar nossos pecados. Com o sacrifício de Jesus, pôs fim a todos os sacrifícios do Antigo Testamento. Então, no Antigo Testamento, a gente, né, olhava para Deus através dos profetas, né? E faziam holocaustos, né? Pegava cordeiro, né? E oferecia a Deus. Então, o cordeiro do Antigo Testamento eram animais. E a partir do momento que Jesus é crucificado, o cordeiro do Novo Testamento passa a ser Jesus. Ele é o Cordeiro de Deus, que veio, né, para nossa salvação, para nos salvar. O próprio Cristo sacrificou em favor de toda a humanidade. Derramou seu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, derramado por todos nós, para o perdão dos nossos pecados. Mas a vida é mais forte que a morte, a ressurreição. E ressuscitou. E Deus ressuscitou seu Filho, né, da morte. As aparições que os evangelhos nos contam querem nos mostrar que Jesus Cristo continua no meio de nós. Sim, o projeto de Deus se cumpriu. As profecias se cumpriram. As pessoas a quem Jesus aparece não o reconhecem imediatamente. Sentem medo ou dividam como Tomé. Então Jesus começa a aparecer, né? E as pessoas se dividem, não acreditam. Como os discípulos de Emaús, né? Andam um bom tempo com Jesus, eles caminham junto com Jesus e quando eles sentam, que eles vão dormir, né? Que anoitece, que eles vão dormir. Aí que na hora que Jesus que parte o pão, aí que eles vê que era o mestre, né? Que era Jesus. A forma como ele partiu o pão para comer. Aí os discípulos de Emaús voltam, né? De novo para a cidade e fala que viu o mestre, que viu Jesus. Assim as narrações querem nos mostrar que a ressurreição é algo em que se acredita e não se toca. Nem sempre reconhecemos, mas Jesus Cristo está conosco a todo momento no caminho da vida, como aconteceu com os 2 discípulos de Emaús. Podemos experimentar a presença de Jesus, sobretudo quando estamos unidos em seu nome, pois onde 2 ou mais estiverem reunidos, em meu nome ali estarei. Quando meditamos a palavra de Deus, quando ajudamos os necessitados e quando Ele reparte conosco na comunidade o pão da vida, a Eucaristia. Então podemos estar junto de Jesus, né? Nestes momentos, quando estamos em comunhão com os nossos irmãos, quando estamos à missa, né, em oração, estamos em comunhão, né, com Jesus. Agora eu vou falar para vocês um exemplo de como Jesus, né, na nossa vida. Mostrar para vocês como ele veio nos salvar, nos livrar. O pecado entrou no mundo, né, através de Adão e da Eva, como já falamos, e os homens ficaram muito ruins, né, a violência muito grande. A gente ia
naquela época, as pessoas, através dos profetas, tentavam chegar até Deus por eles, mas mesmo assim, o pecado sempre estava presente na vida das pessoas, né? Então, Deus resolveu mandar seu próprio filho para poder nos livrar, né, do pecado. Ele se fez carne, ele se fez homem no meio da humanidade. Então, aqui é o pecado, tá vendo? E esses somos nós. Então, se a gente mistura um pouco dessa água no meio do pecado, a gente se mistura com o pecado, não, tá vendo? Não deu nada. Mas quando a gente peca, aí suja a gente. A gente fica todo sujo do pecado. Então vem Jesus Cristo. Jesus Cristo veio para nos salvar, para nos limpar, para nos salvar de tudo isso. E quando a gente está em Cristo, liberto de tudo, veja o que acontece. A alma da gente fica toda limpa, tá vendo? Então é assim que a gente tem que ficar, junto de Jesus. Sermos de Jesus, né? Porque ele veio, ele deu sua própria vida por nós. Então é isso. Um beijo, fique com Deus.